Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Quem está muito feliz, dá um glória a Deus mais forte. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Vamos continuar nosso tempo de compreender que a nossa alegria a nossa alegria é em Cristo. Não é em nós mesmos, não é naquilo que nós conquistamos, mas é em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quem encontrou Filipenses capítulo 3, dá um amém aí. Quem não encontrou, nossos irmãos vão colocar aqui, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, o quanto a justiça cumpria a lei com todo o rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus? Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Ouviu um glória a Deus? Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá a vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores, e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz.
estão rumando, caminhando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Tu que és Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus presente neste lugar. Fala ao nosso coração de forma poderosa. Ministra, Senhor Jesus, de forma individual ao coração de cada irmão, de cada irmã nessa noite. Seja a Tua palavra ministrada. Não permita, Senhor Jesus, que eu atrapalhe o agir do Teu Espírito e que eu possa ser apenas o canal das Tuas bênçãos neste lugar. Em nome de Jesus, eu oro agradecido pelo Teu cuidado, pela Tua palavra, pela Tua provisão, pelas Tuas bênçãos e por tudo aquilo que o Senhor continuará a fazer e falar nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, nós temos há 3 semanas, esta é a 3ª semana, ministrado, falado sobre o livro de Filipenses. No primeiro dia, na primeira semana, nós falamos sobre Filipenses capítulo 1 e falamos da alegria no propósito. Repita comigo: alegria no propósito. Entendemos que a nossa alegria está no propósito que é eterno, aquilo que vem do Senhor e não naquilo que é nosso. Amém? No capítulo 2 nós continuamos a falar sobre a alegria. Mas agora falamos sobre a alegria de vivermos em e falamos da importância da unidade em casa, a unidade na igreja, a unidade na comunidade, porque sem a unidade, como nós poderemos ganhar Jaguapitã para Jesus? É necessário haver unidade. Ainda se lembra, glória a Deus. Mas hoje nós damos continuidade, mais um passo a compreender esta alegria. Afinal, o nome da série é Alegria em Cristo Jesus. Nós agora falamos sobre a alegria na confiança. Repita comigo: alegria na confiança. E eu quero já perguntar para você: aonde está a tua confiança? Em quem nós confiamos? O que gera confiança em nós? Para darmos um passo na nossa vida, no propósito da nossa vida, nos sonhos, nos projetos. Em que temos pautado a nossa confiança? Em quem nós temos pautado a nossa confiança? E é sobre isso que nós vamos falar. Paulo, ele escreve um trecho que alerta e nos traz um lembrete, que há pessoas sempre lá no povo de Filipe, tentando roubar a alegria que vem do Senhor Jesus. Depois de falar da importância da alegria no propósito, depois de falar da importância da alegria que está na unidade, ele vem e fala: olha, em que está a sua alegria, se não na confiança? Ou melhor, o que você tem confiado para manter você alegre? Porque quando nós confiamos em lugares errados, a nossa alegria também se baseia ou oscila nos nossos erros. Por quê? Se nós não estivermos com a nossa confiança pautada no lugar correto, aonde nós iremos?
Dentro da comunidade de Filipe, dentro do povo da cidade de Filipe, existiam os fariseus, vocês vão se lembrar bem disso. Era um lugar do Império Romano, onde nós falamos sobre aqueles que lá estavam, os romanos que lá estavam, eles baseavam a sua confiança no status, no poder, a sua confiança na vitória das guerras, afinal, eles eram lutadores, eram soldados, muito bem treinados, aonde havia honra pela patente, do capitão, do major, do general. Quanto maior a sua patente, maior a sua confiança. E aí, Paulo vem e mostra para nós agora, no capítulo 3, que não se trata apenas dos guerreiros ou dos romanos, mas que existe um problema também dentro do povo judeu. E eles falam: olha, cuidado com a alegria que pode ser roubada de vocês. Cuidado, porque existe um povo tentando ensinar que a salvação vai depender das obras que você pratica, que a sua alegria está em cumprir as regras, em cumprir os rituais religiosos. Em especial aqui no tempo eu falo de Jesus, mas no tempo da ressurreição de Jesus, no tempo de que Paulo estava próximo, ministrando, ele começa a falar sobre a circuncisão, que era uma lei judaica. Entendendo isso, ele começa a se preocupar. Por quê? Porque Paulo entendia e falava que a nossa confiança não está no que fazemos por Deus, mas naquilo que Cristo fez por nós. Posso ouvir um glória a Deus? A minha e a sua confiança não está naquilo que eu e você fazemos por Deus, mas naquilo que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. É isso que Paulo está dizendo: não confie nas obras das suas mãos, confie na obra que Jesus Cristo fez na cruz. E ali existe uma armadilha, que é justamente a armadilha da autoconfiança. É achar que consegue, que pode. A alegria do cristão vem da liberdade de confiar inteiramente em Jesus Cristo. Fala para a pessoa do seu lado: você é livre para confiar em Jesus. Olha o versículo 2 comigo. Paulo começa dizendo assim: cuidado com esses cães. Olha que palavras fortes e pesadas ele usa. Cuidado com esses cães, esses que praticam o mal, esses que insistem na circuncisão. A circuncisão, ele estava falando de pecado, sim ou não? Sim ou não? Não, ele não está falando de pecado. Percebe isso? Mas ele está dizendo da preocupação de viver por uma lei que nos gera a punição e não a graça. Quando eu falei com vocês a primeira vez, toda vez que eu levantasse a mão, você dizia? E eu falei: isso é uma lei. Não foi isso? Você lembra bem? Está determinado. Eu levantei a mão, você diz? Bem forte. Toda a igreja, 1, 2, 3 e é isso, era uma lei. E essa lei, ela fere o agir de Deus? Não, ela gera em mim e em você o desejo de glorificá-lo, amém? Você tem a obrigação de glorificar a Deus. É isso que a lei faz. A lei por si só, ela não é ruim, porque você glorifica, você exalta o nome do Senhor, você não fica apenas ouvindo, você entende? Mas coisa boa é saber que a minha liberdade está em Jesus Cristo, que eu não preciso que alguém diga. Eu posso simplesmente dizer:
Isso é graça. A graça, aquilo que Jesus Cristo faz em mim e em você, é libertadora. Ela me dá a oportunidade de, sem que ninguém levante a mão. Uau! E é essa preocupação de Paulo com os fariseus que estavam tentando incutir mais uma vez na vida daqueles que já tinham entregado a sua vida para Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A lei novamente, aprisionando mais uma vez. Então Paulo vem e mostra que se alguém quisesse se glorificar, ele teria razões humanas. Ele falava, olha para mim então, é para se glorificar? É para dizer quem é? Eu sou judeu, eu sou fariseu, eu sou zeloso, eu sou irrepreensível segundo a lei. É porque ele vivia segundo a lei, ao ponto de observar, conhecer aqueles que caminhavam com Jesus e desejar a morte deles, perseguia a eles, até que no caminho ele encontra ao próprio Cristo. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. E ali ele se converte. Mas aí, quando ele fala, olha, então olhem para mim, se alguém tem que se gloriar, eu sou o primeiro. Porque eu sou zeloso, eu sou fariseu, eu sigo as leis de ponta a ponta, nada podem me repreender segundo a lei, mas eu escolhi. Aí ele continua no versículo 7, mas ele diz, pensei que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero inúteis. Inúteis por quê? Por causa de Cristo. O que antes era valioso para ele, a lei por si, o zelo por ela mesma, ele começa a compreender que ele fazia aquilo apenas porque ele era ordenado. Se você vê um radar na estrada a 80 por hora e você está a 110, você bate o olho no radar e você faz o quê? Chama o pé no freio, reduz a velocidade e passa um pouco menos. Não é assim? Por quê? Porque é lei. A lei te condena. Você sabe que se você passar acima da velocidade, você vai tomar uma multa e vai pagar o preço por ela. Não é assim? Por que que nas cidades, e principalmente quanto maior a cidade, mais sinais, sinaleiros, semáforos tem, que eu nunca lembro o que é. Eu já não sei mais o que eu falo. Que é regional. Você vai em São Paulo, a cada esquina tem um sinal. Por quê? Porque se não tiver, as pessoas, os carros não param para que o outro atravesse, seja a pé, seja com outro carro. Se não existir essa lei, as pessoas vivem de qualquer jeito, fazendo aquilo que acham que é bom, e não é. Deus nos chama a viver a graça. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Mas se você quiser seguir a lei, saiba que você vai viver aprisionado pela lei. Muitos ainda tentavam basear a sua fé na performance, e essa era a preocupação de Paulo. Eu sou bom, eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu oro, eu ajudo as pessoas. Mas aí, ele olha e fala assim, mas a fé cristã não é a história de uma escada para subir até Deus, e sim, do que Deus fez para descer até mim e a você. Eu vou repetir, a fé cristã não é a história de alguém que consegue subir escadas a caminho de Deus, mas é aquilo que Deus fez descendo
para viver a história comigo e com você. Fez mais sentido? Não é o que você faz para se achegar a Deus, mas é o que Ele já fez para se achegar a você. O que eu e você fazemos é para quê? É para glorificar o seu nome. Por gratidão, por honra, porque somos nada sem o nosso Deus. Confiar em si mesmo rouba a alegria de confiar em Cristo Jesus. Fala para a pessoa do seu lado: não roube a alegria de confiar em Cristo. E ali Paulo vem nos mostrar, no versículo 8, sobre a supremacia do conhecer a Cristo. Olha, diz assim: sim, tudo é inútil comparado ao valor de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Ele coloca, e aí outras versões vai estar: tudo é como lixo, é como nada, toda conquista que eu já tive, tudo aquilo que eu fiz é lixo, se comparado a conhecer a Jesus Cristo. Uau! Olha quão grandioso é, poderoso, quão maravilhoso. É isso que ele está mostrando para nós. Ele não fala de conhecimento teórico, ele não fala do saber cognitivo, ele fala de um relacionamento íntimo, de experiência pessoal com Cristo. Ele não está falando de quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, você mais íntimo é. Não, ele está falando de uma experiência sobrenatural na presença de Deus. É estar no culto não por estar, é estar no culto porque você quer adorá-lo, você quer rasgar as suas vestes e dizer: eu não sou nada sem a tua presença, Senhor. Você não vem na igreja por um ritual, por dizer: eu tenho que ir na igreja, senão a minha semana vai ser ruim. Você vem na igreja para adorar e dizer: Senhor, eu quero te louvar, porque a semana que eu passei foi maravilhosa apesar das lutas, e eu tenho certeza que eu terei lutas durante a próxima semana, mas ainda assim eu vou glorificar o teu nome. É a supremacia de Deus. Para Paulo, conhecer a Cristo é o maior tesouro. Não tem maior tesouro do que esse. Por mais riquezas que você ganhe, por mais conquiste, por mais coisas maravilhosas do que você compre, nada supera conhecer a Cristo. Você pode comprar uma Bíblia de 5.000 reais, mas se você não gerar na leitura dela, na busca daquilo que está escrito nela, a presença, a intimidade com Deus, ela é só um objeto. A arca da aliança, essa arca que está aqui, ela representa a presença de Deus, é apenas para eu e você memoriar, trazer à memória o que Deus fez quando tirou o povo lá do Egito e que caminhava com o povo, amém? Nós não trazemos as nossas orações a esta arca entendendo que nela há um componente mágico. Não há mágica, não há misticismo, não há nada disso. O que tem é homens e mulheres que creem que entregando as suas orações ao nosso Senhor, a Deus, Ele vai fazer grandes coisas e responder a sua oração. Paulo, ele quer conhecer o poder da ressurreição e participar dos sofrimentos que Cristo participou, porque a verdadeira vida está em caminhar com Ele. A alegria no Senhor não está apenas em entregar, ser batizado e dizer: agora eu sou de Jesus. Não, a verdadeira alegria está no momento que eu entrego a minha vida para Jesus, sou batizado e eu começo a minha caminhada com Ele, conhecendo dia a dia. É isso, é dia a dia que nós conhecemos. Não é num momento,
O momento é de impacto, o momento transforma, o momento te cura, o momento te liberta, mas o que vai gerar a verdadeira alegria em Jesus é a sua caminhada com Ele. Paulo nos convida a valorizar a intimidade com Cristo. Você tem valorizado o seu dia a dia com Ele? Ou você tem valorizado momentos com Ele, eventos com Ele? Ontem nós tivemos um evento lindo, maravilhoso, a igreja ficou decorada, ficou os balões, a gente deixou os balões, perguntaram, pastor, deixa o balão que está bonito. Estava a plaquinha aqui ainda, meu alvo é o céu, porque esse é o alvo que nós queremos levar para as nossas crianças. Tinha aqui umas 50 crianças, posso ouvir um glória a Deus? Que bênção. Isso porque a gente não tinha condições de atender um número maior, porque se abrir dá 100, 200, 300, vai igual o chá de mulheres, vai só aumentando. Mas eu creio que no ano que vem a gente vai fazer um evento no ginásio para a cidade, para toda a nossa criançada da cidade, amém? Eu creio, e conto com você. Terceiro, o que Paulo vem mostrar para mim e para você, versículo 12. Ele fala que nessa caminhada, que vai gerando intimidade com Cristo, vai gerando essa conectividade, vai gerar a alegria a cada passo que andamos com Jesus. A alegria verdadeira vem em caminhar com Jesus, amém? Aí ele vem e nos diz que é para onde nós vamos, avançamos para o alvo. E aí eu vou pegar a frase que as meninas do Ministério Infantil trabalharam com muita graça, e o meu alvo é o céu. Versículo 12 diz assim: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual Cristo me conquistou. Jesus Cristo já te conquistou? Jesus Cristo já te conquistou? Então anda pelo alvo. Perceba que você não está completo. Eu não estou completo, e glória a Deus por isso, porque assim, cada vez que eu percebo a minha imperfeição, a minha fragilidade, a minha dificuldade, os meus problemas, eu começo a caminhar para mais perto de Jesus, entendendo quem Ele é, conhecendo Ele, porque o meu alvo é o próprio Cristo. É sabendo a sua falha, é sabendo a sua dificuldade, é sabendo a sua limitação, que você vai prosseguir, permanecendo para o alvo. Não perca o alvo de vista. Fala comigo, eu não vou perder o alvo de vista. O meu alvo é Jesus. Ele deixa o passado para trás. Por quê? Porque ele sabe que o passado o condenava. Ele era um perseguidor de cristãos. Se ele ficasse olhando para quem ele era, ele nunca teria a capacidade de viver o que Deus queria que ele fosse. E eu gosto, quando falo sobre isso, a gente fala sobre cura. Quando a gente fala de deixar ou abandonar o passado, não é esquecer, não, é ser curado. Porque infelizmente, nas igrejas, mundo afora, existem muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus, têm o caráter de Cristo, caminham com Jesus, estão rumo ao alvo, mas ainda permanecem com feridas do passado. E ali elas vão carregando essas feridas, dia após dia, a luta, cada luta que aparece, relembra aquilo que viveu. E isso não permite caminhar mais ao longe. Paulo fala, olha, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, ou prossigo para conquistar aquilo para o qual Cristo me conquistou. Nós já fomos conquistados por Cristo?
Amém? Amém? Então dá um amém bem forte. Uau, não tem vitória maior. Eu fui conquistado por Cristo, amém? Amém. A gente podia falar amém a noite inteira aqui, porque a maior vitória é essa: eu fui conquistado por Cristo. Amém. Mas a caminhada é longa. E até quando a gente vai caminhar? Até que Ele venha. Enquanto Ele não vier, haja a graça de Deus, haja a misericórdia de Deus para mim e para você. E nós vamos caminhando passo a passo, um de cada vez, para nos achegarmos a Ele. Ele deixa o passado, porque Ele entende que o verdadeiro prêmio não está na conquista, mas está na soberana vocação em Cristo Jesus. No versículo 20 ele diz: nossa cidadania é no céu, e de lá aguardamos o Salvador. A minha e a cidadania sua não é na terra. Não adianta você construir grandes palácios, conseguir belas carruagens, se você não entender que aquilo que você está fazendo é para conquistar o céu. É difícil, mas é. Glória a Deus. Não importa, você pode fazer grandes palácios, você pode ter grandes carruagens, isso é bênção para a sua família, para você e para as pessoas ao seu redor, e amém por isso, não há problema, amém? Depois vão falar aí, o pastor falou que tem que ficar todo mundo sem nada. Não é isso, pelo contrário, que você possa ser enriquecido, prosperar mais e mais em nome de Jesus, amém? E abençoar a vida de outros. Só para enriquecer não vai não. Lembra daquilo que Jesus, ou daquilo que Paulo tem falado para mim e para você. E nessa noite eu não vou me delongar. Eu quero que você se coloque de pé. Talvez não, com certeza. Essa foi a ministração mais rápida que eu fiz na minha vida. Acho que não sei, não tenho certeza, mas eu quero que você grave do fundo do seu coração, feche seus olhos e começa a buscar no seu coração agora, aonde está a sua alegria. A sua alegria está nas conquistas que você tem feito, daquilo que você tem gerado? A sua alegria está nas obras de bondade que você tem gerado na vida de outros? A sua alegria está onde? Na força do seu braço? Na permanência vivendo a lei? Fazendo aquilo que a Bíblia diz apenas por farisaísmo? Ou você tem compreendido que a alegria verdadeira está em Cristo Jesus? Nós vivemos cercados por um mundo que corre atrás de metas que são passageiras, de coisas que são momentâneas, mas o nosso alvo, ele está em Cristo Jesus. Neste momento, com seus olhos fechados, eu quero que você pense nas metas que você tem de vida. Quando você fala de objetivo, quais têm sido os seus objetivos? É comprar, é conquistar, é fazer. Não se julgue por isso. Eu não estou aqui para apontar para você. Eu estou aqui para te fazer refletir e perceber que muitas das vezes o mundo lá fora, ao sair pelas portas da igreja, você vai compreender
que o mundo te leva a buscar as coisas do mundo. O seu trabalho te gera e leva você a conquistar mais dinheiro, promoções, status, porque eu fiz, porque eu consegui. É assim que o mundo trabalha. Quando você erra, você fracassa, o mundo, da mesma forma, é o primeiro a apontar o dedo e dizer: eu não disse, eu falei que não ia conseguir. Te diminui, te humilha, te joga para baixo, e a sua alegria vai embora. Mas quando entendemos que o nosso alvo é Cristo Jesus, mesmo que você erre, mesmo que você falhe, Deus te chama e fala: eu confio no meu filho. Jesus nunca deixou de confiar em você, e Ele nunca vai deixar. O amor que Ele tem pela sua vida é grande demais para você esquecer quem Ele é. Não esqueça o seu alvo, porque o meu e o seu alvo é Cristo Jesus. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, sabendo, Pai, que eles são cuidados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, e que em Ti a salvação, em Ti a alegria, e não é uma alegria momentânea, uma alegria que o mundo dá, que pelo muito beber o faz festejar, se embriagar, mas na manhã seguinte a ressaca está aí, a depressão, a tristeza. Não é uma alegria momentânea como a droga, como o sexo ilícito. Não. A alegria que vem do Senhor Jesus é uma alegria eterna, que nos faz olhar para nós mesmos e corrigir os nossos passos, nos faz olhar para o espelho e ver ao Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, cuida do coração e da mente de cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite, e que a confiança deles, a alegria deles esteja em confiar em Ti. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.